Olá, alunos e alunas, bem-vindos a mais uma aula de geografia. Essa aula ela é especial porque a gente vai dar início a um novo contexto de material aí das nossas aulas, que é o caderno base da REM volume 3. Vocês tiveram acesso aí a esse material agora, vocês receberam esse material. Foi um material impresso e encadernado pela REM, pela CEMED, Secretaria Municipal da Educação. Então a capa aí dele é essa aqui, para vocês se localizarem. Bom, o primeiro conteúdo aí que vai estar abarcando as primeiras atividades seria sobre as camadas internas da Terra. Então aqui a gente já tem alguns exemplos, alguns contextos de uma camada interna da Terra, que seria a crosta terrestre. A crosta terrestre, ela é a camada mais externa do planeta Terra, né? E é a mais fina também. Porém, é a que é essencial para a nossa vida, é onde nós desenvolvemos todas as atividades cotidianas e todas as atividades de sobrevivência e etc. das nossas vidas, né? Então acontece na crosta terrestre, que também é conhecida como, tá correto chamar ela também de litosfera. Ela também é chamada de litosfera. Bom, faz parte da camada da Terra, que é onde eu estou destacando, ó, os continentes. Os continentes fazem partes aqui da crosta terrestre, né? Também faz parte da crosta terrestre essa parte azul, toda azul aqui, que são os... Isso aí, pessoal, oceanos. É claro que, para além dessa parte externa aqui, no interior aqui da crosta terrestre, a gente tem também as placas tectônicas, que estão em movimentos aí, que ocasionam os vulcões, a formação de montanhas, mas mais para frente a gente vai estar estudando aí sobre eles. A outra camada da Terra a gente chama de manto. Onde está essa camada? Nessa parte aqui, ó. Daqui até aqui. Tá entre a crosta terrestre e a parte mais interna aqui do planeta Terra. Então, essa parte a gente chama de manto. O que acontece aqui no manto? Tem um acontecimento que é chamado de correntes de convecção. Vou colocar aqui só para vocês saberem. Correntes de convecção. Convecção. Como que é as correntes de convecção? É o movimento desse material que vai para lá e para cá. Esse material aqui, que é chamado de... que compõe o manto, é um material pastoso, mas em algum momento ele pode também se tornar sólido. Aqui é a parte mais quente, quanto mais interno aqui, mais quente vai ser. Então esse material, quando ele vem para cá, ele vai passar por um processo de derretimento, seja uma rocha, seja um material mais pastoso, então ele vai ficar mais um estado mais líquido. Quando ele vem para cá, ele vai se solidificar, e em algum momento esse movimento para lá e para cá, ele pode ocasionar o que? A ruptura e sair. Aí a gente tem formação de vulcões. Quando esse material, que é o magma, ele sai daqui de dentro, aí é a lava, né, que sai lá nos vulcões. Então pode acontecer de ter essa saída. Esse movimento que a gente chama aqui de correntes de convecção é o que explica o movimento das placas tectônicas, que é o que a gente vai estudar no futuro, daqui uns dias, na próxima aula aí. Então aqui nós temos essa camada, que é o manto, que é o mais importante a gente entender esses movimentos que aqui acontecem. Aqui a gente tem a composição da outra camada do planeta Terra. Essa outra camada, a gente divide ela em duas. É o núcleo. Então a gente vai ter o núcleo externo. Tem um R aqui, que ele está na parte mais externa. E o núcleo
Ao contrário de externo, interno. Lembre-se, quanto mais aqui para dentro do planeta Terra, mais quente. Então, essa camada aqui, que vai ser o núcleo externo, ele vai ter a presença de níquel e ferro em ambos, né? Mas aqui vai estar em estado líquido, porque, né, extremamente quente. Essa parte do núcleo externo é responsável pelo magnetismo no interior da Terra, que é o que explica o funcionamento da bússola. A gente usa a bússola a partir desse magnetismo aqui interno da Terra. O núcleo interno, ele é sólido, porque pensa, ele tá aqui no meio. Aí ele tá sofrendo aqui, ó, forças que vêm de todo lado. Essas forças que fazem com que ele seja essa bolinha sólida. Então é por isso. Aí você pensa, professora, você não falou que quanto mais interno, mais quente é? Isso aí mesmo. Mas aqui o que acontece é que ele tá mais interno, mas ele tá sofrendo muita força aqui de todos os lados, que faz com que ele solidifique, ele fique sólido. Então, essas são as 3 camadas do planeta Terra. A crosta terrestre, né? Aqui, a crosta terrestre, o manto e o núcleo. Daí, o núcleo é dividido em núcleo interno e núcleo externo. Então, são as 3 camadas do planeta Terra. Aqui, nós vamos falar de 2 processos que eles são responsáveis por formar e transformar o relevo terrestre. A gente vai estar falando aqui sobre o relevo. Como que o relevo ele é formado? Vamos pensar sobre isso. Como que o relevo é transformado? Então, vamos pensar primeiro aqui como ele é formado. Ele é formado a partir dos agentes endógenos. Professora, que palavra estranha. Olha, vamos pensar em endógenos. Lembre-se de internos. Dentro. Vamos pensar em dentro. Esses agentes internos, eles acontecem na parte interna do planeta Terra. E aí, eles ocasionam a formação de relevo. Pode ser vulcões, pode ser terremotos, pode ser atividades nas placas tectônicas, tem alguma coisa errada aqui que eu escrevi, peraí. Placas tectônicas. Agora foi. O que acontece? Esses agentes, eles formam o relevo. E aí, os agentes que transformam o relevo são os agentes conhecidos como exógenos. Professora, que estranho. Vamos pensar aqui no externos. É o que acontece fora do planeta Terra. Aqui é dentro, aqui é fora. O que pode acontecer aí fora do planeta Terra? Uma série de intemperismo. O que é o intemperismo?
são acontecimentos que vão mudando a composição do relevo, desintegrando. Vamos pensar aqui em uma rocha. Se a gente tiver uma presença de águas passando por essa rocha, essas águas vão passando e vão soltando sedimentos dessas rochas. Então vai carregando pequenas partículas, pensa na areia, que vai em partículazinhas como a areia, que vai saindo dessa rocha. Então vai transformando essa rocha. Isso pode acontecer também numa montanha, num morro, então vai transformar. Então a água, ela é um agente externo aqui de transformação, né? Outra questão aqui que pode acontecer, vamos dar o mesmo exemplo da rocha. Vento, vamos pensar no vento. O vento pode vir, ao passar por essa rocha, ele vai desintegrando pequenas partículas e carregando essas partículas dessa rocha. E aí isso pode acontecer aqui nas montanhas, isso vai acontecer a transformação. Então o vento, ele também pode causar isso. O clima também. Vamos pensar que essa rocha, ela está numa região de deserto. À noite faz muito frio nesse lugar e de dia esquenta muito. Com o tempo, essa rocha, ela acaba se desintegrando e formando duas rochas. Lembra que isso pode acontecer aqui na montanha? Então, a gente tem também a temperatura por meio aí de clima, né? Fazendo esse trabalho de transformação aqui do relevo. E também a gente tem outra forma de intemperismo que podem ser pelos seres vivos. Nós, seres humanos, podemos fazer mudança, por exemplo, tem essa montanha aqui. A gente pode cortar um pedaço aqui para retirar minerais aqui dessa morraria, dessa montanha. Assim como também um animal como um tatu, por exemplo, pode fazer um buraco em um lugar. Isso está sendo uma transformação aqui nessa composição. Então, os seres vivos também podem fazer esse processo aí de transformação. Então, relembrando, quando a gente está falando dos agentes endógenos, eles são internos, eles acontecem na parte interna do planeta Terra, então eles formam o relevo. Os agentes externos, exógenos, eles são externos, na parte de fora, então eles transformam o planeta Terra. Então aqui está o exemplo deles. Aqui eu trouxe esse mapa mental, que é legal para a gente pensar nessa questão aí. Vamos ver aqui se vai ficar. Aqui esse mapa mental, ele está falando de agente exógeno, que é o externo. Aqui a gente vê o exemplo da chuva, como eu já falei para vocês, do vento, o gelo também. Quando, por exemplo, uma cadeia de montanha congela e depois acontece o de gelo, isso pode fazer um processo de modificar ali aquele lugar. O desmatamento é um processo que o ser humano faz e que também pode ocasionar aí outras questões ali do lugar, então modifica o lugar, então acaba mudando o relevo daquele lugar. E agentes, aqui está bem desenhado, né? Agentes externos, como vocês estão vendo aqui, ó, é na parte externa do planeta Terra. Os agentes internos acontecem na parte endógena, né? Nas forças endógenas, na parte interna aqui do planeta Terra. Aí, como eu falei para vocês, os agentes externos, eles provocam intemperismo. Lembra dessa palavrinha aqui que eu coloquei? O intemperismo é nada mais, nada menos que erosão.
Aqui a gente pode ter um processo de chuva que vai carregando os sedimentos aqui, vai acontecendo a sedimentação. Aqui são outras nomenclaturas que eu acho que nomes, né, que a gente não vai utilizar agora, mas a gente pode pensar naquelas questões que eu passei para vocês, ó, na chuva, rio, vento, mar, gelo e o homem, né? Não só o homem, mas como outros seres vivos também podem estar ocasionando essa transformação aí. Aqui nos agentes internos, que são as forças endógenas, a gente tem aqui os abalos sísmicos, que são os terremotos, que acontecem quando eles acontecem, os abalos sísmicos acontecem no mar, a gente chama de maremoto. Outro agente interno é o vulcanismo, então são exemplos aqui, às vezes o vulcanismo ele pode acontecer na parte só interna, que são intrusões, ou pode acontecer a erupção mesmo, né, de sair aquele material para fora. E o tectonismo, em que acontecem atividades das placas tectônicas que acabam ali formando novas formas de relevo. Então é isso, pessoal. Na aula de hoje vocês vão precisar esses contextos para estarem fazendo as atividades aqui do caderno de atividades. Então aqui vocês vão ter que responder o nome das camadas do planeta Terra. Aqui relacionar as características que estão colocadas aqui com o nome. Então, se você falou, essa característica aqui é do núcleo, então o núcleo C, vocês vão colocar aqui a resposta. E também essa parte de agentes, como eu já expliquei, agentes externos e externos, vocês têm um pequeno texto aqui para fazer a leitura e depois responder as questões aqui 3 e 4. Muito obrigado por assistirem esse vídeo e até a próxima aula. Se cuidem!